Fala polícia, beleza? Continuamos aqui com as nossas dicas, tá? Novamente eu peço para que você se inscreva no nosso canal, siga nosso Instagram, curta aí o vídeo, comente embaixo o que você quer após a prova da Polícia Civil do Espírito Santo, quais que são os temas que você quer que a gente aborde para você aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, quais assuntos, né, principalmente da área jurídica, para que a gente possa abordar para vocês aqui, trazer aulas, enfim. Temos um projeto muito legal de colocar bastante aula completa, né? Não essa só, não, porque hoje a gente está trabalhando com essas dicas, é reta final. Nós queremos trazer aula completa para você, pegar uma parte geral do Código Penal e colocar aqui completo para você estudar, né? Enfim, temos vários projetos. Então, deixa aí para a gente pegar uma lei específica de direito penal, processo penal ou qualquer lei que seja e destrinchar ela aqui completa, ver aquilo que é mais importante, qual área você está seguindo, qual concurso você quer, veja se vai ter disponibilidade, manda aqui pra gente nos comentários, manda no e-mail, manda no Instagram, manda no direct lá no Instagram, que a gente vai analisar e vamos sim trazer bastante conteúdo gratuito para vocês aqui, tá? Não se perca, não suma, o Dominando Digital agora vai manter o padrão de publicações lá, de conteúdo, né, de estudo e essas aulas aqui. E se liga, em breve teremos aí módulos isolados de direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, legislação penal. Temos algumas outras matérias que a gente está trazendo aí alguns parceiros para poder estar com a gente, tá? Enfim, novamente, para o TAF, fique ligado que os vídeos vão começar a aparecer aí para vocês logo logo, tá? Hoje a dica é sobre direito administrativo. Hoje nós vamos tratar de um tema em direito administrativo que é um tema muito, às vezes, complexo e sempre está aparecendo em concurso, que é ato administrativo, tá? Dentro de ato administrativo nós temos várias situações. Nós vamos trazer especificamente hoje sobre ato administrativo a questão da formação do ato, né? São várias classificações. E a que nós vamos trazer hoje é quanto à formação do ato administrativo. Quanto à formação do ato administrativo, ele pode ser simples, complexo e composto. E o que é um ato simples? O ato simples é aquele que, para estar perfeito, ele depende apenas da manifestação de vontade de um agente só. Acabou, não tem segredo. A manifestação de um agente. Ponto. O que é um ato complexo? Já o ato complexo é para que ele possa ser considerado, né, perfeito ali, ele vai precisar obrigatoriamente da manifestação de dois órgãos independentes, tá? Aquelas vontades dos órgãos independentes vão se somar para formar o ato e ele sim ser considerado perfeito. A gente tem um exemplo aí na doutrina aí do nobre professor Matheus Carvalho, que eu admiro e sigo e amo as aulas do cara, o material dele, o livro dele, eu estudo por ele, né, para magistratura, né? Livro também do professor Rafael de Oliveira aí, que eu também estudo pelos dois. Mas esse exemplo tem no livro do Matheus Carvalho que eu vou trazer. Ele traz um exemplo de ato complexo para você entender melhor, porque ele é um procurador da Fazenda Federal, procurador da Fazenda Nacional. Aí ele traz um exemplo justamente de como funcionaria a nomeação desse PFN, né? Aí a nomeação do PFN seria considerado um ato complexo porque dependeria da manifestação de dois órgãos independentes. Qual seria? Seria um do Ministério, né? Vinculado aí da Ministério da Fazenda, e o outro seria do AGU, do Advogado-Geral da União. Então seriam órgãos diferentes, órgãos distintos, que somado nomearia o PFN. É o exemplo que ele traz. A doutrina e o STF também traz um exemplo mais prático ainda, que é a questão da aposentadoria. Para o STF, a aposentadoria do servidor público é um ato complexo, porque o órgão de RH ali da administração, que esse funcionário público está vinculado, o servidor público está vinculado, vai ali, né, conceder porque completou o período da aposentadoria, mas vai para o Tribunal de Contas para análise e só vai ser válida essa aposentadoria quando o Tribunal de Contas der o parecer. Sucintamente, tá, é isso, eu não vou entrar nos detalhes da decisão do STF, mas aí você está vendo que houve dois órgãos independentes manifestando a sua vontade para que aquele ato de aposentadoria seja perfeito. Essas duas manifestações de vontades precisam se somar. Tá? Isso é um ato complexo. Quando essas duas vontades se somam, desses órgãos dependentes se somam, aí sim nós teremos essa perfeição do ato complexo e o cara iria aposentar. Aí num conceito básico, até se você quiser anotar,
A doutrina do professor Matheus Carvalho fala desse jeito. No ato complexo temos uma soma de vontades, né, de órgãos absolutamente independentes. Ou seja, eles dependem da manifestação de dois ou mais órgãos cujas vontades serão fundidas para a formação de um único ato. E por que eu estou citando o conceito? Porque nós trouxemos exemplo, e às vezes na prova não cai só exemplo, cai conceito. Então se liga, é a junção, é a fusão de dois ou mais atos de órgãos absolutamente independentes, que juntados, fundidos, fazem o ato ser perfeito. Isso é um ato complexo, tá? Qual o ato composto? Que é o nosso terceiro quanto à formação. Já o ato composto é aquele que nós vamos ter um ato principal, né? E para que aquele ato composto seja perfeito, vai ser necessário o ato acessório. Geralmente esse ato acessório, né, essa manifestação aqui, essa segunda vontade que fala essa vontade acessória, geralmente é uma homologação, né? Por quê? Vai ter um ato acessório, o ato principal, e para que esse ato principal seja válido, o segundo ato, essa segunda vontade, ela acaba sendo dependente da primeira, né? E aí vai, por exemplo, uma homologação. Mas um exemplo prático. Suponha que determinado servidor de um setor do órgão faça o parecer. Não, fez o parecer em alguma situação. Só que para esse parecer ser válido, o chefe daquele setor, ou por exemplo o chefe do executivo, precisa de homologar aquilo, precisa de assinar. Às vezes até um parecer sobre licitação, um exemplo bem vago, né? Então o ato principal seria aquele parecer. Uma pessoa requereu um parecer sobre determinada situação. O servidor daquele setor fez o parecer. Mas quem tem que ratificar, né? Quem tem que homologar aquele parecer é o chefe da divisão, o chefe do setor. Então, essa ratificação, essa homologação do parecer é uma segunda vontade que é necessária para ratificar a primeira vontade, tá? Então, o servidor, né, faz o parecer, servidor do setor jurídico tal faz o parecer, o chefe daquele setor é preciso homologar aquele parecer. Isso é um ato composto, tá? Aí o conceito básico do ato composto é a manifestação de mais de uma vontade, onde temos um ato principal e um ato acessório. Esse ato acessório, geralmente uma homologação, ratificação, segue a vontade do primeiro ato, tá? Ele depende dessa primeira vontade, beleza? Então, olha só, parece ser complicado, mas não é. As dicas que a gente colocou lá no Instagram, se você ler, reler, juntando com a explicação rápida aqui alguns exemplos, você vai ver que é muito simples e dá para você memorizar. Faça questões sobre ato administrativo, você vai ver que eu estou falando. Às vezes o CESP é uma banca que traz um pouco mais de conceito diferente, mas não é o caso do Instituto OACP, até porque o Instituto OACP, ela adota muito a de Pietro, né, como doutrina base delas. Então dê uma olhadinha para você ver que o tema ato administrativo cai bastante e não é um bicho de sete cabeças, é muito tranquilo. Principalmente essa parte quanto à sua formação, tá? Indico ainda que dê uma estudada, né? Nós temos o nosso material, nosso super material de revisão aqui, tá disponível ainda. Lá a gente tem essa parte toda completa, a parte sobre revogação do ato, a cassação do ato, a anulação do ato, várias hipóteses, tá? De extinção do ato administrativo. Então dê essa olhada lá, adquira o material. Até sexta-feira agora nós estaremos com 10% de desconto ainda usando o cupom SOUPC10, tudo maiúsculo. Pós sexta-feira nós tiraremos o cupom. Então aproveite ainda que tem essa promoção nossa aí, esse desconto, tá? Para você que está seguindo a revisão, beleza? Então não deixe de adquirir a apostila para complementar os seus estudos e vamos seguindo firme. Amanhã nós voltamos com o direito penal. Valeu, um abraço.